Queridos irmãos, caros seguidores e meus estimados compatriotas, aceitem os meus melhores cumprimentos. Um novo ano cheio de saúde e de prosperidade são os nossos desejos para todos e a cada um de vocês nesta primeira reportagem do ano 2023. Sem mais demora, vamos ver o que vai ser de alguns tópicos que vamos abordar. Primeiro, vamos falar sobre a controvérsia à volta da questão Mbatonha. Depois, vamos falar de algumas questões quentes levantadas pelo Presidente da República no seu balanço do ano 2022. Deputados de PAIGC e de PRS criticam a atuação do Presidente da Assembleia Nacional Popular. Frente Sindical volta à carga com novo caderno reivindicativo ao governo. Por fim, vamos falar da nova promoção no seio das Forças Armadas da Guiné-Bissau. Como sabem, que o objetivo de estarmos aqui é sempre ajudar na melhor compreensão dos factos. Por isso mesmo, pedimos a vossa especial atenção para os minutos a seguir. O ano 2023 começou com a polêmica à volta do Parque de Lagoa Mbatonha, localizado no centro da cidade de Bissau. É conhecido como elemento central da ecologia urbana de Bissau e ainda como um importante local de alimentação, reprodução e descanso para as aves residentes e migradoras oriundos dos países da Europa. Sobre o caso, o espaço de concertação das organizações da sociedade civil da Guiné-Bissau tornou pública, no dia 2 de janeiro de 2023, uma carta aberta endereçada ao presidente da Câmara Municipal de Bissau, em que denuncia atos nocivos a serem preparados. Obras que nos surpreendeu no dia 31, pensado estrategicamente para destruir o histórico lugar Mbatonha, cuja função ecológica é a inundação aos bairros mais próximos daquele sítio. Além disso, é utilizado por várias espécies de animais. Na missiva, a organização considera um crime ambiental inqualificável e de um total descaso social, lembrando que a Guiné-Bissau se encontra no topo dos países mais vulneráveis do ponto de vista ambiental e a ausência quase total de espaços de lazer e de aprendizagem sobre o ambiente na cidade de Bissau e no país em geral. Se conseguiram pavimentar aquele espaço todo, teremos mais problemas. Vamos fazer cartas para a Câmara de Bissau pedindo informação, ao Ministério do Ambiente, Presidência da República, e ver quais são as estratégias mais propícias para possibilitar o diálogo entre nós e eles. Daí que a sociedade civil exige à Câmara Municipal de Bissau e o governo a suspensão imediata da movimentação de veículos pesados e transportes de inertes e uma apresentação pública de explicação devidas à população sobre o mesmo. Não há nenhuma informação quando o projeto, quem é que está a executar, quem é que financiou, o que é que se pretende. A única forma pacífica de resolver, de ter informação é através de recurso a meios jurídicos. E este assunto despertou a atenção do Presidente da República, Umaro Sissoko Embalo, que considerou que o alarido à volta do parque não passa de uma tentativa de politização por parte de certas pessoas. O Presidente defendeu que, embora compreenda a importância do lugar, razões do desenvolvimento se sobrepõem aos interesses ambientais em certos casos.
Interesse nacional sobrepõe interesse ambiental. Sim. Para o presidente, Mbatonha não é uma questão de desígnio nacional. Não se pode fazer política com certas coisas, sobretudo num lugar subutilizado, onde só havia répteis. Depois avisa: haverá consequências para quem lá for fazer manifestação. E por ter uma consequência de acabar em baila, autoridades vão ter que fazer tudo meio adequado para apoiar. Embalo observou que não há nenhum problema com a construção da Catedral de Bissau, onde era um campo de jogos de crianças e que, enquanto criança, jogava naquele espaço, e ainda lembrou que a Guiné-Bissau é um Estado laico. A mim lembra como aquele pequenino, não vai depois se girar assim, traz essa catedral, ele cobra com pensa 30 anos que ela fazia aqui, traz essa catedral. Dobra essa. Não tem igual. E quando no asilo de meninos, vai construir, vai comprar a nação. E tem que ser um país laico. As pessoas podem fazer teatro que quiserem. Se for o caso, será construída uma mesquita naquele espaço. E deve fazer teatro. E mesmo que igreja que não vai dar, ainda pintaram. Mesmo que igreja, ainda pulou. Depois do Presidente da República ter confirmado a construção de infraestruturas sociais naquele local, segue a vez do governo a garantir a execução da obra, mesmo perante a tamanha contestação social e dos políticos, pois, de acordo com o Ministro de Ambiente, o parque não tem nenhum estatuto do ponto de vista ambiental. Desafia qualquer que seja pseudo-ambientalistas que não invoca falso testemunho relativamente à questão de Mbatonha, está desafiado para mostrar provas de como Mbatonha tem algum estatuto sob ponto de vista ambiental. Uma coisa como isso garante você, enquanto Ministro do Ambiente, tudo aspectos ambientais na proteger. Por seu turno, o presidente da Câmara Municipal de Bissau disse que o projeto foi aprovado pela sua instituição por ter reunido todas as condições necessárias para o efeito. O projeto apresentado à Câmara Municipal de Bissau é a prova projeto de que técnicos de várias áreas participaram de como o projeto reunir condições para ser aprovação. Tanto a Câmara aprova e emite licença de construção. Assim, o Ministro das Obras Públicas assegurou firmemente que a obra em causa, conforme a posição do governo da Guiné-Bissau, é para executar, e quem discordar deve simplesmente seguir para a justiça. E que tem nenhum tipo de violação, nem ambiental, nem institucional e nem desde o ponto de vista de construção. Esse projeto ainda vai executar. E essa posição e posição do governo da República de Guiné-Bissau. Se alguém que é contente vai fazer petição, ora o que vai fazer petição, bota meter previdência cautelar, está para a obra, não vai ouvir. Se tem ou não, é que tem razão de fazê-la. A transformação de Mbatonha é considerada pelos ambientalistas como um crime ambiental. Já no dia 4 de janeiro, as forças de ordem impediram a vigília das organizações da sociedade civil no local, protegido onde precisamente se movimentam máquinas em trabalho de obras. Seguidamente, aparecem em conferência de imprensa o Ministro do Ambiente, Presidente da Câmara e o Ministro das Obras Públicas para esclarecer a situação. A gente se vê como aquele lago, tradicionalmente, e chega de arrematado na asta pública. Não ouvi falar de que situação. Para uma câmara e dizem que parte bata. Depois o Estado
expropriar para utilidade pública. E na sequência daquilo que vem instalado é Parque Europa. Depois agora vamos falar em Mbatonha nesse contexto, que é que espaçocínio de 1 hectare mais ou menos. Não. Mbatonha é grande para nome. É ocupado tudo ao longo do tempo. E que tem nada que está proibir qualquer tipo de construção. E o único que está a falar e está remitiu a plano urbanístico detalhado. Mas aquela Câmara que está fazendo, mesmo no NOR 3, e falar como lá, artigo 30 da mesma lei, e falar como é que é preciso plano detalhado. O que estava em palavras passou à realidade com o lançamento da primeira pedra, presidido pelo vice-primeiro-ministro, no qual disse que o ato vem culminar com o fim do alarido à volta do destino a se tornar Mbatonha. E culminar de tudo debate, de tudo controvérsias sobre este tema, que não está considerado encerrado, e de como a presença ali é início de uma outra fase de trabalhos. Para o vice-primeiro-ministro, o caso Mbatonha é um assunto encerrado e pede à empresa construtora a seguir todas as normas necessárias para que a construção de obra daquela natureza tenha todos os procedimentos legais. Para assegurar cumprimento de tudo leis, de tudo regras, de tudo normas técnicas que exigíveis para a implantação de infraestruturas de natureza. E para o ministro das Obras Públicas, Habitação e Urbanismo, Fidelis Forbes, garante que a construção de Mbatonha é legal e não há nada que impede a execução da obra no referido local. No artigo 11, e falar como no terreno de nível 1, todo tipo de construção é possível, que devido à autorização da Câmara Municipal de Bissau. Significa que é como espaço e que é espaço verde, espaço e que é de domínio público, espaço que é permitido construção. Mas a opinião contrária vem da parte do diretor executivo da Organização Não Governamental da Defesa de Zonas Úmidas, que prevê consequências drásticas de inundações a partir daquela zona. O que poderá no futuro acontecer é impactar uma população simples, talvez que não tem outros meios e que não terão meios, porque o Estado não terá condições para suprir essa demanda de imediato. A obra em causa é financiada pelo cidadão turco de nome Mamadou Turan, com promessas de que a obra terá duração de 12 meses. Sobre o caso de 1 de fevereiro de 2022, Sissoko Embalo defendeu que o inquérito sobre a tentativa do golpe de Estado não se faz de um dia para o outro, mas o julgamento dos envolvidos será num lugar público. Mão de justiça, faz esse inquérito, e coisa está na mão de justiça. A mim nunca tem interferir na justiça, não. E tem Supremo Tribunal, e quem quer sentir, tem direito para fazer. Mas agora, inquérito por cure. Inquérito que é um dia para outro. O chefe de Estado fez essas considerações num encontro com cerca de 30 jornalistas dos órgãos nacionais e internacionais para um balanço do país nos últimos 12 meses. Em resposta a uma pergunta sobre as cerca de 50 pessoas detidas acusadas de envolvimento na tentativa de golpe de Estado de 1 de fevereiro de 2022, o presidente guineense pediu que seja dado tempo para uma investigação rigorosa. O Ministério Público
está a fazer esse trabalho, não queres continuar, porque, hora que falar do golpe de Estado, ainda que a gente matado, é preciso trabalhar o processo com serenidade. E nunca tem que corrigir erro para erro. O presidente guineense frisou, no entanto, que o julgamento será num lugar público, mesmo sendo num tribunal civil ou militar. Ora que o julgamento da gente não é fazido e tem que ser nesta pública. E que tem que fazer o julgamento na Cortes, não. Na tribunais que não vai. Mesmo que na tribunal militar, a gente não mate. A situação de comissão permanente. Os deputados e os membros da Comissão Permanente da Assembleia Nacional Popular do PAIGC dizem lamentar a decisão do presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Kassamá, de suspender a reunião daquele órgão que devia debruçar sobre o preenchimento de vagas deixadas pelo presidente e um dos secretários executivos adjuntos da Comissão Nacional das Eleições, CNE. O descontentamento foi manifestado numa conferência de imprensa, na voz do deputado e porta-voz do grupo Helder Henrique de Barros. O artigo 95º da Constituição da República da Guiné-Bissau confere competência exclusiva à Comissão Permanente de exercer os poderes da Assembleia Nacional Popular durante o período em que esta se encontrar dissolvida, que é o caso atual, pelo que só é ela, a Comissão Permanente, compete decidir sobre esta matéria da Comissão Nacional de Eleições. Esta matéria não compete a nenhum outro órgão de soberania e a nenhuma outra instituição. Barros exorta a convocação da nova reunião da Comissão Permanente, requerido pelo PAIGC e o Partido da Renovação Social, o mais urgente possível, à luz da linha D do artigo 19 do Regimento da Assembleia Nacional Popular. Helder Barros frisou que a informação prestadas pelo presidente da Assembleia Nacional Popular sobre as diligências para se obter consenso dos partidos com assento parlamentar sobre a situação de CNE não foram frutíferas, uma vez que houve duas posições opostas relativamente à situação da vacatura e caducidade dos membros de CNE. A ambiguidade das declarações do presidente da Assembleia Nacional Popular revela a sua falta de alinhamento com as disposições constitucionais e legais. Essa ambiguidade e dualidade de posição não dão direito ao presidente da Assembleia Nacional Popular de impedir a Comissão Permanente de exercer a sua prerrogativa constitucional de deliberar sobre a matéria em causa. Segundo os deputados, a atitude sensata e de conformidade com as leis seria a devolução do assunto à Comissão Permanente a fim de deliberar e fixar definitivamente a posição da Assembleia Nacional Popular enquanto órgão constitucionalmente responsável e competente para a resolução do assunto em causa. PRS, por sua vez, também seguiu de mesma abordagem quando disse que o assunto em causa, o Cipriano Kassamá se fugiu das suas responsabilidades. O presidente da Assembleia Nacional Popular fugiu da responsabilidade, consideramos assim, porque ele tinha duas fórmulas a aplicar. Mas, infelizmente, o presidente da Assembleia e a Comissão Permanente não dignaram em emitir opinião, limitaram simplesmente a retornar o assunto para a Presidência da República. E nisto, Fernando Dias avisa ao Presidente da República de não aceitar a escolha de opções isoladas que custará muitas confusões e questionamentos no futuro. Porque se os membros forem nomeados e no ato da tomada de decisão, a decisão por eles tomada no futuro merecerão vários questionários. No encontro da Comissão Política, o líder em exercício dos renovadores aponta princípios democráticos como motivo do encontro.
Da sua parte, o gabinete de Cipriano Kassamá reage, refere num comunicado, onde considera que as acusações contra si de ato político de pressão desses deputados para lhe obrigar a convocar a Comissão Permanente sobre a situação de caducidade do Secretariado Executivo de CNE e promover a convocatória do mesmo numa altura em que a ANP se encontra dissolvida. Cipriano Kassamá declarou que, nos termos do artigo 95 da Constituição da República e com a dissolução da Assembleia Nacional Popular, não se pode convocar uma sessão de plenária para debater a situação de caducidade da atual direção da Comissão Nacional das Eleições. Depois de muitas turbulências com a Justiça na luta para a realização do 10º Congresso do PAIGC, os advogados do partido denunciam em conferência de imprensa que está em curso mais uma manobra de impugnar o Congresso. Conforme Carlos Pinto Pereira, já entrou no Supremo Tribunal de Justiça um pedido de bolão conté para a instância judicial recusar a anotação do Congresso. Em que, antes do partido pedir a anotação dos seus órgãos eleitos no 10º Congresso, já há um pedido do bolão conté, o famoso bolão conté, para que não seja feita nenhuma anotação daquilo que saiu do 10º Congresso. No fundo, para anular o 10º Congresso do PAIGC. O coletivo dos advogados consideram o ato da recepção do referido pedido de um sinal perigoso que prova a contínua manobra em curso contra o PAIGC. O simples facto de terem admitido este requerimento é para nós um sinal perigoso de que alguém, mais uma vez, anda a tramar contra o PAIGC. Alguma manobra está a ser tentada e nós estamos aqui para ver se, de facto, este Tribunal, o Supremo Tribunal de Justiça, terá a coragem de não aceitar, de impedir a anotação dos órgãos saídos do Congresso do PAIGC. Como se tudo não basta, Caías avança com a denúncia de manobras estratégicas dentro de instância máxima de justiça do país. Contudo, o coletivo dizem determinados a bater afincadamente para que a legalidade seja respeitada. A de tentar, também por via do Supremo Tribunal de Justiça, alterar um acórdão sobre matéria de inconstitucionalidade. Como? Produzindo um acórdão em sentido contrário, para que, havendo jurisdição ou decisões contraditórias, possa novamente o Supremo Tribunal de Justiça ser chamado para, por via de um assento ou por, enfim, outra forma que se entender a mais adequada, produzir uma decisão que seja favorável ao Ministério Público. Na mesma conferência, o coletivo ainda falou sobre a ilegalidade da obrigatoriedade de permanência imposta a Domingos Simões Pereira pelo antigo Procurador-Geral da República, Bacari Biai, porque já é um despacho nulo e sem efeito. A partir do momento em que há uma decisão judicial que declara o despacho nulo e de nenhum efeito, este despacho não pode de maneira alguma ser aplicado. Este despacho não pode sobrepor-se à decisão judicial. A única decisão que tem que ser cumprida é a decisão judicial. Estranha-nos, por isso, que o Ministério Público, através do então Procurador-Geral da República, insista nesta posição e mande aplicar a sua medida contra uma decisão judicial. Um cenário estranho, tendo em conta a passividade do Procurador-Geral da República na qualidade de entidade fiscalizadora da legalidade, a ficar impávido perante o que acontece com o Domingos Simões Pereira. O engenheiro Domingos Simões Pereira está, portanto, impedido de viajar. O Procurador-Geral da República sabe, como fiscal de legalidade devia fazer alguma coisa, porque o cumprimento de uma decisão judicial é fiscalizar a legalidade.
O Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e o Presidente do Tribunal da Relação de Bissau sabem que há uma decisão transitada em julgado que não está a ser cumprida. Nada fizeram até hoje. As demais autoridades também têm conhecimento disso. Temos dúvidas que, efetivamente, o que se esteja a passar, o que se está a passar, não tenha por trás, digamos, mãos obscuras a pilotarem uma agenda que não tem nada a ver com a agenda da justiça. Lembra-se que a última ordem de impedimento contra Simões Pereira foi declarada no passado dia 18 de dezembro, quando o presidente de PAIGC tentava embarcar no aeroporto internacional Osvaldo Vieira para Portugal. O mês de janeiro também marcou o início de um novo imbróglio entre o governo e os sindicatos de saúde e educação, chamado Frente Social, com a entrega de um novo caderno reivindicativo que nesta fase se trata de uma advertência. Vai servir de uma advertência para poder chamar a atenção ao Executivo, ou seja, ao governo da Guiné-Bissau, em como poder fazer diligências para resolver os problemas constantes neste caderno reivindicativo, ou seja, dos problemas que têm a ver com o setor da educação e de saúde. Daí, o sindicalista enumera os pontos constantes no caderno reivindicativo. Houve situações que nós constamos neste caderno reivindicativo que não havia, ou seja, que não tinha sido constado no outro caderno reivindicativo. Por exemplo, a questão de carga horária em relação aos professores, a questão também de transparências que estão a ser feitas por causa da adesão à luta sindical, são alguns pontos que foram acrescentados em relação ao novo caderno reivindicativo. Após isto, o responsável não descarta a possibilidade de avançar, mesmo para a greve, em caso não forem atendidos. A Frente Social vai exortar o Executivo para poder começar a usar as suas diligências e mecanismos legais possíveis, no sentido de poder cumprir com os pontos constantes neste caderno reivindicativo, para que não possamos chegar mais uma vez à vaga de greve na educação e na saúde. Que nós, enquanto Frente Social, o meio que usamos como meio principal da nossa batalha é o diálogo social e os meios pacíficos para a resolução do problema. Isso não impede, ou seja, não impedirá também que, em caso não surtirem efeito, podemos encontrar outro meio que é a greve. São 18 pontos em reivindicação, onde também consta a polêmica de reintegração e recenseamento dos técnicos novos ingressos excluídos do sistema de saúde pública e ao respectivo pagamento de dívidas aos técnicos destes dois setores. A classe militar também foi uma notícia no início deste ano, quando 5 oficiais militares foram graduados aos novos postos de brigadeiros generais, e no uso das palavras deste ato, o Presidente da República alertou sobre a necessidade de superação dentro das Forças Armadas. Eu não tenho tudo gente nas Forças Armadas. Quando não fala Força Armada, defesa e segurança. Mas não tem que ter tempo de capacitar eles, não contar eles como cabali, caminho, cabum. Não está lidando com políticos, mas nunca vai poder levar na facção de golpe, jamais. Preocupado com a onda de insegurança no país, Umaru Sissoko Embalo pediu o reforço das Forças Armadas no apoio à contenção deste mal e de garantir o conforto da população de segurança nas suas casas. Não fala chefe de Estado-Maior, não se botar fazer patrulha, mas não a população tem que dormir tranquilo na sua casa. Percebe como segurança tem, porque segurança que tem preço. Embora ainda tenha casos isolados. No mesmo sentido, o chefe de Estado chamou a atenção sobre a aplicação das leis, mas sem ódio ou vingança. Na justiça militar, a lei que está aplicada. Nunca pude odiar outro. Por acaso, eu tenho que compreender como é.
Porque alguém condenado e puro na calabuça, ele próprio tem que ter consciência como de facto um ara. Se pedir perdão, alguém tudo maneira que era, se pedir desculpa. E meio caminho andado. Ao cair do pano desta cerimônia, o presidente voltou a felicitar os oficiais graduados e deixou uma garantia de que vai trabalhar em sinergia com o governo no sentido de criar melhores condições às forças de defesa e segurança da Guiné-Bissau. É tudo o que tínhamos preparado para si nesta primeira reportagem do ano 2023. Despeço-me renovando os meus melhores cumprimentos e desejos de uma saúde e muita prosperidade para este novo ano. Contudo, fica as nossas promessas de voltarmos aqui muito em breve com imagem, textos, vídeos e a minha voz para ajudar a enriquecer a sua mente na melhor compreensão das ocorrências. Os meus abraços, beijos e carinhos sem fim. Bye bye.